Olá, o SESI Entrevista de hoje recebe Lúcia Schmidt, que é jornalista e professora universitária. Olá, Lúcia. Olá, Débora. É um prazer estar aqui no SESI Entrevista. Obrigada pela presença. Para começar, por que você optou pelo jornalismo? Na verdade, eu nunca tive muita dúvida, não, né? Normalmente, as pessoas, quando chegam no final do ensino médio, têm algumas dúvidas profissionais, né? Eu nunca tive, não. Eu sempre gostei de ler jornal, sempre gostei de acompanhar, sempre tive uma curiosidade inata na vida. E aí achei que era uma decorrência natural dos meus desejos. Então, nunca tive muita dúvida, escolhi por gosto, por prazer de estar perto da informação e de passar a informação. E como que foi o seu período da faculdade? Foi um período que, na verdade, eu me recordo pouco, porque na minha época se podia fazer estágio rápido, né? No quinto período. E eu comecei a fazer no quinto período. Isso em 1975, já vai muito tempo aí. Porque foi antes da segunda regulamentação profissional. Então, eu podia optar por um estágio com carteira assinada, foi o que eu fiz. Eu comecei primeiro na Rádio MEC, no Rio de Janeiro, e depois vim para Juiz de Fora fazer estágio aqui. Entendo. E esse início seu, né, que o primeiro estágio foi na Rádio MEC, no Rio de Janeiro, como que foi essa primeira, né? Para falar a verdade, foi um pouco sofrido, né? Como tudo na vida, quando a gente começa, é um pouco sofrido, dá um medo danado. E agora? Eu cheguei na hora de embarcar para o Rio no ônibus, eu disse para minha mãe assim, não vou. Minha mãe me empurrou, literalmente empurrou para dentro do ônibus. Vai, agora você vai, porque você prometeu que ia, se comprometeu. E eu cheguei muito assustada. Eu tinha o quê? 18 anos na época. E fiquei muito assustada com começar a trabalhar numa rádio no Rio com 18 anos. Mas fui super bem recebida. Fiz um mês de estágio num programa de música, adorei fazer. E quando eu retornei para Juiz de Fora, procurei esse veículo, porque eu me identifiquei muito que era o rádio, né? E aí comecei a trabalhar aqui na rádio que hoje é a Solar, que é a Super B3. E durante o período da faculdade, você fez estágios em outros meios de comunicação? Sim, comecei no rádio, na Rádio Solar, que eu fiquei mais tempo. Depois fui automaticamente, porque era do mesmo grupo, né, diários e emissoras associados, eu fui chamada para trabalhar no jornal. Comecei no Diário Mercantil e depois passei para o Diário da Tarde, onde eu fiquei mesmo depois de formada. Uhum. E quando você, assim que você formou, como que era trabalhar com jornalismo naquela época? Já que tinha ditadura, né? Como era? Foi um período muito difícil, no sentido de que foi na verdade no final da ditadura, início do processo democrático, ainda muito lento, né? Então, não era um trabalho muito fácil. Algumas matérias eram realmente vetadas ou proibidas de serem feitas, né? E havia uma ingerência muito grande da prefeitura nos meios de comunicação, então certas matérias que de alguma maneira se contrapunham à prefeitura não podiam ser feitas, então era muito difícil fazer jornalismo naquela época, mas a gente já estava caminhando para o fim da ditadura, já era um processo inicial de abertura. Nesse período, por exemplo, não tinha censura dentro do jornal como tinha em anos anteriores, né? Havia o restou da censura, que era a própria censura dos editores, né, que se restringiam a fazer determinadas coisas. Eu tenho uma história desse período que eu gosto muito de contar. Não sei nem se eu estou me adiantando às suas perguntas. Nessa época, teve uma manifestação de estudantes aqui em Juiz de Fora, em frente à Câmara Municipal. E a polícia resolveu, óbvio, né, intervir e impedir a manifestação, e os policiais levaram cães, cachorros. E 2 cachorros atingiram um repórter amigo meu e um primo meu que era presidente do DA de Engenharia. E eu fiquei muito preocupada na hora, porque eles 2 foram levados para o pronto-socorro da cidade, na época a antiga Cotrel, e eu não queria escrever matéria sobre isso. Eu tinha que escrever matérias para o Jornal do Brasil, que na época eu era correspondente do Jornal do Brasil aqui em Juiz de Fora. E aí o editor me ligou e falou assim, não me importa se é seu primo, seu irmão, seu filho, quem foi atacado por cachorro, você tem que redigir essa matéria. E eu me lembro de ter feito essa matéria chorando, porque o repórter que foi atacado era editor de polícia do Jornal Diário da Tarde, muito meu amigo, né, Renato Dias, e um primo de primeiríssimo grau, também os 2 no pronto-socorro, sendo
costurado pelas mordidas de cachorro, aquela dúvida se tinha que tomar vacina, se não tinha. Eu muito tensa, e eu fiz a matéria assim mesmo. Esse foi um período que me marcou muito, porque não importa o que esteja acontecendo com você na época de caráter pessoal, né? A matéria tem que ser feita. As pessoas precisam saber o que aconteceu. Então, ali naquele momento eu tive a certeza que se eu não quisesse ser jornalista, eu tinha que desistir ali. Porque tinham pessoas amigas envolvidas e eu tinha que me distanciar do acontecimento e contar aquele acontecimento. E para ser publicado no Jornal do Brasil, ainda por cima. Que é mais uma responsabilidade, que era o Jornal de Circulação Nacional, que infelizmente faleceu. Então ali eu tive a certeza de que eu queria ser jornalista, mesmo chorando. Em nenhum momento pensou em desistir? É claro que há momentos da vida da gente que a gente pensa em jogar tudo para o alto, né? Mas eu não sei fazer outra coisa. Não sei mesmo, eu só sei fazer jornalismo. E agora, ensinar um pouco do que eu sei, do que eu aprendi ao longo da minha carreira, né? Que são 30 e tantos anos de jornalismo. Agora ensinar um pouco sobre o que eu aprendi, mas eu só sei fazer isso. Se me pedir para fazer qualquer outra coisa de caráter profissional, eu não tenho a menor dúvida que vai ser um fracasso redundante. Não que eu acho que a minha vida seja um sucesso, mas pelo menos eu consegui sobreviver na profissão. E você passou pelo impresso, né, rádio, como você falou, e também passou por assessoria, né, que você foi assessora há muitos anos da prefeitura, né? Foi. Como que foi se adaptar a todos esses meios, né? Porque cada um é uma forma de trabalho, é uma coisa diferente. Mas em todos os lugares você não faz outra coisa a não ser jornalismo. As ferramentas são diferentes, tá? O rádio é óbvio que é uma rapidez, uma agilidade, uma necessidade de passar mais rapidamente a informação. O impresso você tem um pouco mais de cuidado na elaboração e na assessoria é um tipo de informação específica, digamos assim, mas em cada uma delas você não faz outra coisa a não ser jornalismo. Então não há uma dificuldade muito grande em se adaptar ao veículo, não. O que há é a certeza de que você tem que saber que o que importa é quem está do outro lado que vai receber aquela informação. Então, de que maneira você vai passar aquela informação? Eu vou passar ela de forma correta, informando tudo que é possível para ele chegar à sua própria conclusão. Então, por isso, meu período na prefeitura foi um período assim que, em momentos, eu tive que recuar. Recuar no sentido de que determinadas coisas eu não me propunha fazer. Não me peçam para inventar uma história ou dizer que aquilo é mais do que realmente aconteceu. O que, em alguns momentos, em assessorias que eu não considero sérias, né, obrigam os profissionais a fazer. Mas eu nunca quis fazer esse tipo de trabalho. Então, havia administrações em que eu ficava recuada. Recuada no sentido de não aparecer muito e nem trabalhar muito. Porque eu não me propunha a escrever sobre aquilo que eu não acreditava e não ser verdadeiro também. E com todas essas experiências, em qual meio que você mais gostou de trabalhar? Rádio. Eu tenho uma paixão pelo rádio e fiquei muito triste o período que o Rádio Juiz de Fora ficou sem jornalismo, né? Agora nós voltamos com uma força total e eu estou acreditando demais nessa renovação do veículo em Juiz de Fora, porque ele é, sem dúvida, o veículo mais impactante no sentido de que ele vai a qualquer lugar nesse país cheio de desigualdades que nós temos, né? O Nordeste do país, né? A região Norte. Se não tiver rádio, eles não têm outra forma de informação. Porque a internet não é para todo... A gente tem uma noção muito sudeste da internet, né? Que ela ocupa todos os espaços de todos os meios. É claro que nós já chegamos a quase 50% da população com a internet. Esses são os últimos dados. Mas isso está muito concentrado na região sudeste. A parte norte, nordeste, as divisas do país com outros países, se não tiver rádio, não tem informação. Por isso eu sou fascinada com esse veículo. E você pode escutar rádio em qualquer lugar, andando na rua, dentro de casa, né? Qualquer lugar você escuta rádio. Todos, né? E atende a todos os segmentos da população. É muito fácil ter um rádiozinho. Hoje até os celulares mais simples têm um rádiozinho, né? E todo mundo tem um celular no Brasil, felizmente ou infelizmente. Não se sabe como é que vai ser o impacto disso na vida das pessoas. Mas eu sou fascinada com rádio. Eu adoraria poder trabalhar sempre em rádio. E mais do que isso, que o rádio tivesse realmente esse papel fundamental de informação, o que nós perdemos por um tempo, mas eu acredito que nós vamos retomar sem dúvida. Já já a gente termina o nosso bate-papo.
A gente vai para o intervalo e já volta com a Lúcia Schmid.